Boa noite, eu sou Roberto Baqueiro. Boa noite, eu sou Verônica Menezes. Agradecemos a Cícero Fidelis e a Eduardo Brito pela maravilhosa apresentação musical. Obrigada, amigos. Convidamos os presentes a assistir ao vídeo institucional da Fundação Lar Harmonia. A vida é como um grande rio em movimento. Tudo vai na direção do encontro com o mar. O oceano da vida é cheio de nuances, de possibilidades. Nós observamos que o mais importante nessa viagem, na busca desse grande encontro, é o sentimento de amor. É a necessidade do ser humano de amar, de promover o nascimento desse sentimento, na construção de uma possibilidade de amar a si mesmo, amar ao próximo e amar a Deus. Essa é a máxima da Fundação Lar Harmonia. O amor é a força propulsora do universo. A Fundação Lar Harmonia, então, promove, realiza, desenvolve projetos para atender a diversidade de pessoas, a desigualdade entre os seres humanos, para que cada um ali encontre esse propósito, encontre um sentido e um significado para as suas vidas. Quando nós olhamos para trás e vemos as pessoas acorrerem à Fundação Lar Harmonia, buscarem as famílias, ali encontrarem não só assistência, como emancipar-se, como ali trabalhar, como ali se desenvolver. Nós observando, olhando para trás, crianças que fizeram completar o ciclo de estudos ali dentro, desde os 2 anos de idade aos 15 anos de idade, nós nos sentimos gratificados porque vemos que há resultados práticos, né? Aí eu comecei para a Fundação, eu tinha 9 anos, porque lá antes não era aquilo tudo que é agora. Era só um barraquinho lá no fundo e cheio de mato na frente. Aí a gente ia, aqui tinha um rapaz lá que dava... Era palestra pra gente, dia de sábado, de manhã. Aí eu ia, quando minha mãe não podia ir, eu ia. Aí eu ficava assistindo a palestra. Aí comecei a fazer sisal. E para isso nós também criamos oficinas profissionalizantes. Outro projeto da Fundação que visa capacitar tanto jovens como adultos a ter, digamos assim, um espaço na sociedade, uma colocação na sociedade, capacitando-se para uma atividade produtiva. Essas oficinas, para mim, eu vejo como de fundamental importância para melhorar a autoestima, principalmente para melhorar a autoestima das pessoas e para fazer com que essas pessoas tenham um objetivo e de acreditar que ela pode mesmo subsistir. Uma mãe que tem filhos pequenos, que não tem condições de trabalhar, que não tem condições de sair todos os dias, ela vindo aqui uma tarde por semana, ela aprendendo a fazer um crochê, por exemplo, ela tem condições do resto da semana produzir algo. E essa produção faz com que ela tenha uma fonte de renda. Lá já tem informática. Eu não sabia, coitada, nem onde ir, ligava, aperta um botão. Já sei. O atendimento na educação nos fez criar uma escola e uma creche. Então a Fundação tem uma creche para liberar os pais para o trabalho. Tem uma escola para dar continuidade à criança que entra ali a partir dos 2 anos de idade. A creche todo mundo sabe que é um veículo muito bom pra gente. Onde nós deixamos nosso filho para trabalhar. E a escola, eu acho que ainda melhor ainda. Você deixa os filhos, não só aquele pequenininho de 2 anos, mas o maior que você deixa, você sabe que tem o café, o almoço, a merenda e a ceia.
para quem é da nossa comunidade, é muito bom. Porque muitas vezes não temos nada, nem um café da manhã. Fizemos um núcleo de atendimento jurídico para dar à população, cada vez mais se torna contenciosa, um atendimento jurídico adequado e gratuito. Fizemos um ambulatório médico, também para proporcionar saúde, outro pilar básico de uma sociedade. Ali também na Fundação, nós temos um núcleo de psicologia, porque entendemos que o ser humano precisa se conhecer e se entender, saber como funciona, saber o que é a sua mente, o que é o inconsciente, o que são os símbolos da sua própria vida, os sinais dela. Criamos também um núcleo onde as pessoas possam se desenvolver espiritualmente. Então, um núcleo espiritual, estudos, um núcleo, digamos assim, religioso, onde as pessoas encontrassem ali um ambiente adequado para exercer a sua transcendência, a sua espiritualidade. E aí nós criamos, então, um centro espírita chamado Harmonia. Percebemos também que a criança tem ali um amparo, a família, porque nós criamos um núcleo de promoção social, onde a família é assistida, onde há alguém que vai às suas casas, saber como é que elas vivem e buscar melhorias para a vida das pessoas, porque nós atendemos uma população socialmente muito carente e até em risco social. Nenhuma atividade ali é paga, é tudo gratuito. A Fundação Lar Harmonia provê isso a partir de outros projetos que visam a captação de recursos, como a editora. Nós editamos livros, vendemos esses livros, como a distribuidora de livros. Nós distribuímos livros pela Bahia inteira para, a partir desses recursos, prover esses projetos. Fazemos parcerias com diversos órgãos, parcerias também com instituições privadas, para que ela se capacite, para que ela tenha recursos e esses recursos possam ser aplicados em favor da própria sociedade. Eu acho a Fundação, ela tem um intuito muito bonito em fazer com que essa diferença de classe social seja um pouco quebrada. A Fundação dando cestas básicas, isso de nutrir o físico até nutrir o espiritual. Eu acho que isso faz com que essa mistura fique um pouco mais homogênea. Eu acho que eu estou devolvendo para a sociedade aquilo que ela me deu. Aonde nós estamos mais fazendo caridade é a nós mesmos. A gente repara que é uma função assim fantástica. Todas as vezes que eu chego muito cansado do trabalho, mas muito cansado, aqui é como se fosse relaxar. A mediúnica de quarta-feira, que é uma pauleira, para mim é tranquilo, né? Levo muito a sério, mas aqui a gente consegue realmente fazer um trabalho onde a gente sai leve. Esta é uma instituição norteada pelo amor, e este amor é demonstrado na efetividade dos seus projetos, bem como da seriedade e transparência da sua gestão. A Fundação Lar Harmonia desenvolve as suas ações através do trabalho comprometido e amoroso dos seus funcionários, dos seus voluntários, dos seus parceiros, em torno desse ideal de auxiliar na construção de uma sociedade mais justa, harmônica e feliz. Foi exatamente pensando que a própria sociedade se organizando pode prover-se ou resolver seus conflitos que a Fundação Lar Harmonia foi criada. Quer dizer, essa é a ideia. Nós não precisamos de um centro. É a sociedade que se organiza para ajudar-se, para ajudar a própria sociedade. Isto é a Fundação Lar Harmonia. Convidamos para subir ao palco Adenauer Novaes, psicólogo clínico e diretor da Fundação Lar Harmonia. Nádia Matos, psicóloga e trabalhadora do Centro Espírita Harmonia. Margarida Alves, economista e coordenadora do trabalho de passe do Centro Espírita Harmonia. Fernando Santos, médico e dirigente do Centro Espírita Harmonia. Sheldon Menezes, médico,
diretor da Fundação Lar Harmonia e do Ambulatório Médico Eurípedes Barçanufo. Pedimos a Elizabeth Hausler, coordenadora da fluidoterapia do Centro Espírita Harmonia, que nos oferte a prece de início de nossas atividades. Mestre Jesus, obrigada por esta casa, pela existência dessa casa, pela edificação de todos os grupos e que todos continuem envoltos no amor, na harmonia e com muita luz. Pedimos ajuda e auxílio aos nossos irmãos de luz para entendimento e esclarecimento do tema da palestra de hoje. Pedimos que todos os nossos grupos multipliquem-se, que os trabalhos desta casa continuem multiplicando-se a cada dia e que a cada um que aqui se achegar continue sendo recebido com muita amorosidade e luz. Assim seja. Agora, convidamos Sheldon para fazer a apresentação do evento e mediar o debate. Pode ser sentado? Pode? Obrigado. Boa noite a todos. Quero agradecer inicialmente a presença de todos nessa noite chuvosa e iniciar falando sobre o motivo. Hoje é o nosso 5º aniversário do ambulatório médico. 5 anos. E eu queria agradecer especialmente a todos aqueles que construíram o ambulatório. O ambulatório em si é um espaço físico, mas é o calor, a energia, a dedicação de cada um dos que trabalham aqui, que vem transformando esse ambulatório em um ponto de luz na saúde dessa população, principalmente do bairro da Paz e o seu entorno. Apesar de hoje nós recebermos pessoas, inclusive do interior, pessoas de bairros muito distantes, que encontram aqui um lugar onde elas possam ser mais do que atendidas, acolhidas. Então, eu quero agradecer especialmente aqueles trabalhadores que estão aqui presentes e os que não estiverem presentes também, que eles recebam as vibrações da nossa gratidão. Hoje nós podem aplaudir porque merecem. Hoje nós estamos às vésperas de completar 80 mil atendimentos. Muitas cidades na Bahia não têm essa população. Então é um número realmente importante que dá o tom daquilo que nós realizamos aqui. Mas, compreendendo que a saúde é muito mais do que o atendimento físico, esse ano nós resolvemos estender esse evento para todas as atividades da casa que trabalham, de certa forma, com a cura, mais diretamente. Então, convidamos o grupo de passe, a visualização curativa, a visualização terapêutica, os trabalhadores da mediúnica de cura, do grupo de orações, da fluidoterapia, do cuidando do cuidador, para celebrarmos hoje um trabalho que nós realizamos de cura física, espiritual e também psicológica. Porque nós hoje escolhemos o tema fobia, porque é um dos temas, um dos principais motivos de busca a essa casa. E resolvemos escolher esse tema e convidar dois experts no assunto, tanto em psicologia quanto em espiritismo. Adenauer Novaes nos trará os aspectos psicológicos e Nádia os aspectos espirituais, sabendo que ambos são espíritas e ambos são psicólogos, é natural que um, em certa hora, permeie pelo aspecto do outro. Em seguida, nós vamos abrir, cada um vai falar 25 minutos e depois nós vamos abrir meia hora para perguntas do público. Então, quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, que as jovens metaforicamente falando, colherão essas perguntas e ao final nós leremos, tá bom? Então, passo a palavra à Nádia, para que ela nos brinde aí com as suas considerações.
Você pode escolher sentada, ou já como se nós estivéssemos no sofá batendo papo, então você pode ficar sentada. Sua beleza vai ser vista da mesma forma. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu amo muito essa casa, tenho um vínculo afetivo muito forte e tenho vindo pouco, né? Mas meu coração está muito aqui. E é muito bom estar comemorando essa vitória, que é o próprio ambulatório, todo o trabalho de cura, e a gente sabe que os números, eles pouco dizem. A repercussão de um atendimento, a repercussão de um acolhimento, como o Sheldon falou, do tratamento de uma doença física, emocional, o problema espiritual, ele vai muito além daquela pessoa atendida, né? Ele envolve a família, ele envolve muitas entidades espirituais vinculadas, ele muitas vezes intervém em processos de planejamento reencarnatório. Então, é uma abrangência que não dá para a gente fazer a conta, né? A conta Deus é que sabe a conta que é um avanço. E também como espaço de crescimento. Todos nós que não estamos como pacientes, estamos como trabalhadores, nós também estamos sendo curados e também estamos avançando. Então, não há palavras para descrever a qualidade desse trabalho. Então, por isso, é uma honra para mim, uma alegria muito grande estar aqui. E o tema, é verdade que fobia é um tema recorrente na nossa sociedade atual. Nós somos os transtornos emocionais em geral, os transtornos ligados à ansiedade, né, ao medo, à depressão, transtornos de humor, eles têm se tornado praticamente epidêmicos no planeta todo. E a gente fica se perguntando por quê, né? O que acontece que todo mundo está ficando tão doente? E remete para algumas coisas. Hoje, com certeza, vamos falar de uma parte disso. Não vamos nem de perto, né, esgotar ou aprofundar um tema tão complexo. A fobia, ela é uma patologia, né? Ela é uma forma distorcida de medo. O medo, ele é normal. As pessoas todas precisam ter medo para serem capazes de se proteger. O medo, ele tem uma função adaptativa, é uma emoção básica. Toda vez que estamos em risco de algum modo, risco físico, risco emocional, risco social, nós temos medo. O medo é aquele sinal de alarme que faz com que a gente providencie e se mantenha em segurança. Agora, isso que é algo adequado, saudável, necessário, a partir de um certo ponto se torna um problema. E aí a gente chama de fobia aquela situação de medo que não tem função adaptativa, né? A fobia é um medo persistente, é um medo irracional, que está focado em algum objeto, animal, situação, o que seja, né? E que essa situação, esse animal ou objeto, na verdade, não representa um risco sério. Então, o medo, a fobia, ela é um medo desproporcional. É por isso que ela é irracional, porque não está ligada à objetividade da situação, né? E que, mesmo assim, esse medo, que a gente chama de fobia, provoca uma ansiedade extrema, provoca muito sofrimento nas pessoas. Considerando que eu fiquei com a parte espiritual da leitura da fobia, né, eu não vou me estender em causas emocionais, mas aí a gente sabe que, se juntarmos tudo, as fobias, elas podem ser causadas por processos psíquicos ligados a traumas. Os famosos, lá um dia a pessoa viveu uma situação traumática e aquilo foi simbolizado a partir do inconsciente e está expresso numa fobia. Não é necessariamente, a pessoa tem medo de rato. O problema não é necessariamente o rato. Ele pode nunca ter se defrontado com um rato na vida. Mas é um processo simbólico a partir de algo muito profundo no nível do inconsciente que não se resolveu. A gente vê que algumas fobias, elas se relacionam a vivências traumáticas reais em vidas passadas, né? É muito comum a gente ver esses relatos na literatura espírita.
Às vezes, a fobia ela é desenvolvida a partir de uma situação traumática, concreta, real, nessa vida mesmo, né? Aconteceu algo, a pessoa foi mordida por um cachorro feroz e ficou muito ferida, e ela pode, né, a partir de um transtorno de estresse pós-traumático, ela pode não resolver, não elaborar bem essa situação. Também, às vezes, a pessoa aprende fobias. Ela vive com pessoas que têm fobias e ela pode imitar esse tipo de comportamento. E, além disso, a gente tem relatos de muitas situações fóbicas que elas são induzidas ou agravadas pela ação de espíritos obsessores. Não do nada, eles não tiram do nada uma fobia de quem não tem aquele núcleo, mas eles têm a habilidade de acionar e intensificar esse núcleo, e então a pessoa pode sofrer bastante. Então, a fobia ela vai ter um espectro significativo de causas, vai ter um espectro significativo de aspectos agravantes e, portanto, o tratamento ele vai também precisar, muitas vezes, abranger esses aspectos. Quando a gente fala de fobia, eu disse no início, a gente está falando de medo. Então, para falar dos aspectos espirituais, eu gostaria de me estender um pouco mais sobre o medo, que é a matriz da fobia, né? O medo distorcido, o medo patologizado. A fobia em si ela é um diagnóstico, né? É uma doença e está caracterizada adequadamente. Mas o medo, ele causa muito sofrimento. Mesmo que ele não chegue a ser uma fobia, ou até quando ele nutre a fobia, ele pode causar muito sofrimento. Na Revista Espírita, na edição de outubro de 1858, Kardec relata uma coisa bastante interessante. O espírito, que era um dos guias dele, São Luís, ele comenta isso, e eu achei bastante significativa a abordagem. A situação foi a seguinte: um senhor, né, lembra-se, é 1858, então temos carruagens, cocheiros lá por Paris, e ele era um médico, e ele estava voltando de viagem, e ele trouxe uma garrafa de uma bebida, que agora me foge qual era, mas era assim, uma bebida de excelente qualidade, uma safra fantástica, ele estava muito empolgado. Só que ele ficou tão empolgado que ele acabou esquecendo a bebida lá no coche. Quando ele chega em casa, ele ficou aborrecido, porque teria que voltar e tal. E ele manda um recado, né? Parece-me que ele não podia voltar no mesmo dia, tinha que ir no dia seguinte, e ele já imaginou que os cocheiros iam achar a bebida e iam fazer a festa. Então, o que ele faz? Ele manda um recado dizendo que tinha esquecido uma garrafa de um veneno potentíssimo, extremamente perigoso, que ninguém devia se aproximar daquele veneno, embora tivesse uma garrafa de bebida e tal, mas que ele precisava, ele ia voltar para buscar. E aí, no dia seguinte, quando ele chega, ele tem a notícia de que havia 4 cocheiros passando muito mal, com dores intensas, aí já praticamente à beira da morte, e ele, óbvio que foram os que beberam, né? E aí ele teve um trabalho enorme para convencer essas criaturas de que não era veneno, que era só a bebida dele que eles tinham bebido. Aí o supervisor lá definiu uma punição regimentar, que eles não tinham nada que ter se apropriado dos bens dos clientes. Mas por que essa narrativa está na Revista Espírita, né? Porque Kardec vai se perguntar o que fez aquelas pessoas passarem mal. Ele vai, como aconteceu isso? Ele levanta algumas hipóteses e o Espírito São Luís ele vai dizer que efetivamente, ele vai primeiro falar uma coisa interessante, como o medo é, digamos assim, capaz de produzir resultados físicos. Aí mais adiante, né, nos anos posteriores, a psicossomática mostra isso com muita clareza e a gente vê isso facilmente. Além disso, ele vai dizer que o medo é contagioso, como se fosse uma doença muito perigosa. Há uma tendência, se uma pessoa ao seu lado tem medo, que a gente diz assim, você entra na faixa, você entra na sintonia e você acaba ficando com medo. Nós vivemos isso na atualidade devido à violência generalizada, né? Salvador
é uma das cidades mais perigosas, mais violentas do mundo. A gente mora aqui, não nota muito, mas de vez em quando nota. E aí, assim, quando tem uma notícia, teve um arrastão não sei aonde, está tendo não sei o quê, aí todo mundo imediatamente começa a ficar assustado, e às vezes situações que seriam normais, onde você está transitando, você logo se assusta por causa dessa qualidade, digamos assim, coletiva do medo. Mas aí São Luís vai dizer uma coisa interessante também, que ele diz assim, além disso, espíritos levianos, zombeteiros, né, para se aproveitarem da situação, eles fizeram uma coisa, e ele vai dizer que esses espíritos atuaram sobre o sistema nervoso central daqueles cocheiros e produziram determinadas sensações, né, sensações que seriam normais, pequenas alterações de ritmo cardíaco, pequenas sensações na barriga, não sei o quê, e induziram pensamentos de que aquilo já era o veneno atuando. Então, essa manipulação da fisiologia normal, né? Essa manipulação de respostas fisiológicas normais, junto com as ideias, né? O pensamento induzido de que está vendo, ó, isso aí já é o efeito, isso aí já é o resultado do veneno. Você já está aí um passo da morte, agora falta pouco, vai piorar. Isso produziu o quadro que foi observado. É interessante porque quando falamos de medos na atualidade, quando falamos de fobias, a gente encontra muito essa situação onde o indivíduo, ele tem o medo, mas ele começa a produzir pensamentos que vão justificar e vão ampliar esse contexto. E muitas vezes esses pensamentos, eles têm origem na influência dos espíritos inferiores, ou apenas para se divertir, que é o caso desse relato da revista de outubro de 1858, ou, às vezes, para causar dano àquela pessoa. Às vezes, há uma intenção maléfica, o que a gente chama de uma obsessão assim, mais bem configurada. Às vezes, são espíritos que se divertem vendo o sofrimento dos outros. Então, tem um componente no medo e vai ter um componente nas fobias que passa pela nossa interação com a realidade que nos cerca. Passa pela nossa interação, inclusive, com os elementos espirituais dessa realidade, a nível externo. Mas passa também pela nossa interação com a nossa própria vivência espiritual. Nossas vidas passadas, com frequência, você encontra situações onde a pessoa está repetindo um padrão que é um padrão do passado. Aquilo aconteceu no passado, a pessoa, a partir de um sentimento de culpa, ou a partir de uma memória extracerebral, ela vai reviver a situação. Ela não sabe, ela não tem consciência, mas ela mantém, ela repete aquele condicionamento, e o medo, a fobia, muitas vezes aparece como resultado desse condicionamento. Muitas vezes os espíritos chamam isso de auto-obsessão. Você procura um obsessor, você não encontra. A própria pessoa que se mantém prisioneira daquele padrão repetitivo, que não consegue fazer um processo de superação, ela é a principal fonte da continuidade daquele processo de medo. É como se ela estivesse repetindo ad infinito uma situação muito dolorosa e muito difícil. Aí a gente vai no Livro dos Espíritos, na questão 941, na verdade eles estão tratando do medo da morte, né? Mas numa nota, depois que os espíritos respondem sobre o medo da morte, alguns aspectos de que o medo da morte é induzido pela cultura e tal, Kardec faz uma observação ali na nota que eu achei interessante, que acho que se aplica ao que a gente está pensando em trabalhar hoje, que é, ele vai dizer a diferença entre o que ele chama de homem carnal e homem moral, isto é, aquela pessoa que é identificada com a matéria, identificada com o ego, com a personalidade, com as instâncias materiais que são temporárias, e o que ele chama de homem moral, que é aquela pessoa que é identificada com a sua natureza espiritual. Existe um esforço muito grande da parte dos espíritos superiores, a gente encontra isso em toda a doutrina, em que a gente mude a nossa identificação, em que a gente possa superar
uma percepção limitada que nós temos de que nós somos corpo, nós somos matéria, que nós precisamos desesperadamente das coisas materiais e que qualquer perda nesse nível vai trazer sofrimento. Essa identidade espiritual ela é discutida também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do ponto de vista. E vai dizer, quando você olha a vida do ponto de vista material, isto é, identificado com a personalidade, identificado com o mundo material, tudo é um problema, tudo é enorme, tudo é insuperável. E o grande desespero é que você vai morrer e tudo vai acabar. Essa é a identidade material. É o que Kardec está chamando aqui do homem carnal. O empenho dos espíritos é de que a gente possa, como espíritos que somos, despertar para a nossa real identidade, que é a identidade espiritual. Nós somos espíritos, estamos encarnados, passamos pela vida física a partir do projeto de aquisição de experiências, do projeto de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Mas tudo que se refere à vida física é temporário. Nós não somos temporários, nós somos imortais. É temporária a experiência que estamos vivendo. As experiências agradáveis, maravilhosas, as pessoas que amamos, elas são temporárias no plano físico. As coisas dolorosas, infelizes, dramáticas, elas são temporárias no plano físico. E aí ele vai chamar esse homem do homem moral. Se você olha desse ponto de vista, você não vai se apegar a grandes alegrias, você não vai se apegar a situações de uma busca da felicidade imediata, desse jeito, nem você vai se desesperar com as perdas e as derrotas, porque você sabe que sempre tem o amanhã, onde você vai viver outras experiências e onde aquilo que de verdade constitui você não será perdido jamais. O que nos constitui são os atributos, as qualidades espirituais que nós desenvolvemos, o aprendizado, a experiência, o amor profundo. Então, você não perde a pessoa que você ama nunca, é impossível. Primeiro, porque você nunca possuiu a pessoa que ama, né? Que esse é o grande equívoco. Segundo, porque vínculos de espírito para espírito são tão imortais quanto os próprios espíritos. Então, você não deixa de ser amado por aquela pessoa e você não deixa de amar aquela pessoa. Então, é uma outra lógica. E aí ele vai dizer, nessa questão 941, que o homem carnal, mais preso à vida corporal do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz dos seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, mantém-se num estado de ansiedade e de tortura perpétuas. Aí a gente vai pensar no que eu falava no princípio, nós temos uma sociedade adoecida de medo, adoecida de depressão, adoecida de transtornos, e a gente olha e nós temos uma sociedade, fazemos parte de uma sociedade profundamente vinculada a tudo isso que ele está falando, os gozos materiais, as necessidades materiais, os interesses materiais, o chamado consumo, né? Então, compreendemos espiritualmente que tem uma relação. Quanto mais eu coloco, Jesus diz, né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quanto mais o que é precioso para mim é o perecível, é o temporário, mais eu vou sofrer. E mais eu terei medo de perder isso tudo que é o meu tesouro. E ele vai continuar, depois de um pedaço, ele diz, o homem moral que se colocou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, experimenta já nesse mundo prazeres que o homem material desconhece. A moderação dos desejos dá a seu espírito calma e serenidade. Feliz pelo bem que faz, não há decepções para ele e as contrariedades deslizam sobre sua alma sem lhe deixarem nenhuma impressão dolorosa. O que é que eu estou dizendo? Eu não quero dizer de modo algum que as pessoas que sofrem, todos nós que sofremos pelo medo ou pelas fobias, deveríamos ser desconsiderados. Mas se eu olho essa situação de um ponto de vista de onde a doutrina espírita nos esclarece, eu preciso pensar que uma parte significativa da superação de todo o sofrimento, inclusive esse, reside nesse fortalecimento da identidade espiritual. Reside nesse deslocamento da consciência de que o centro não sejam as demandas materiais, não seja o imediatismo e seja o que é eterno, o que é imortal. É muito difícil, porque nossa cultura ela tem uma estrutura toda voltada para o oposto disso. Mas, lembrando os primeiros cristãos, a função
né, da doutrina espírita é fazer transformação. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em dominar suas más inclinações. Está lá, todo mundo sabe isso de cor, né? E, além disso, que é no nível individual, a proposta da doutrina espírita é uma proposta de transformação planetária, nada menos do que isso. Então, a sociedade que aí está, ela é fruto da nossa visão de mundo. E ela precisa ser modificada, ela precisa ser transformada por uma nova visão de mundo. E, para esta concepção de sociedade, eu vi no capítulo 42 do livro Nosso Lar. Nosso Lar, ele foi escrito em 1943 e tal, mas os fatos que se passam ali, eles são de 1939, início da Segunda Guerra Mundial. E aí, André Luiz conta que foi 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia, é a data oficial do início da Segunda Guerra. Quando estava próximo disso, a espiritualidade percebendo que não havia recuo no processo de violência que iria se instalar, eles começaram a mover, né, esforços, trabalhadores espirituais para socorrer a humanidade conflagrada, e nós sabemos, né, que 6 anos de muito sofrimento, 6 anos de muito tormento, muito desespero. Bem, e aí eles estão em Nosso Lar, foram convocados, solicitados para irem trabalhar, todos os que pudessem irem trabalhar no socorro às coletividades. E aí o governador resolve fazer um culto evangélico, do Evangelho no Lar, no Ministério da Regeneração. O Ministério da Regeneração é o Ministério de Nosso Lar mais vinculado aos níveis do umbral e da terra. Nosso Lar tem uma estrutura interessante, onde é uma cidade, uma cidade espiritual, mas ela abriga espíritos de níveis diferentes de consciência que podem operar em condições diferentes. Os trabalhadores do Ministério da Regeneração, o governador diz na sua palestra nesse dia, que são aqueles que ainda têm nas sandálias a poeira das situações humanas. São trabalhadores ainda muito vinculados a esse conteúdo emocional do planeta Terra, dos encarnados, muito parecidos com a gente. E aí ele diz que como é preciso enfrentar aquela situação. Narcisa, que é uma enfermeira que trabalha com André Luiz, no Ministério da Regeneração, ela vai dizer que eles estão preparando não só os espíritos que farão os atendimentos, né, mas equipamentos, materiais que ela chama de enfermagem, e ela diz, vamos começar os treinamentos contra o medo. Eu sempre digo que André Luiz devia ter botado o currículo todo desse curso contra o medo, porque a gente precisa muito dele. Ele não botou. Né, não dá detalhes do treinamento, mas Narcisa, vai dizer que isso é fundamental. Aí a gente volta para o comentário, né, do início dessa fala, de como o medo é contagioso. E como numa situação de desequilíbrio emocional, não é só o medo, as emoções têm essa característica, mas a gente está falando do medo, a tendência é que isso se multiplique. E aí, quanto mais um tem medo, outro tem medo, todo mundo tem medo. Então, para quem quer trabalhar na pacificação, para quem quer trabalhar na cura, é fundamental que seja capaz de educar esse processo. E ele vai falar de que o trabalho contra o medo, ele parte, primeiro, dessa identidade espiritual, eu estou colocando com as minhas palavras para sintetizar e terminar, ele parte da identidade espiritual. Se eu me sinto corpo, se eu me sinto limitada, eu vou estar totalmente à mercê do medo, porque tudo pode acontecer, né? O corpo, ele é, por natureza, frágil. A segunda coisa que ele vai dizer, assim, é preciso elevar a sintonia, sintonizar com o alto. O alto dentro da gente, os níveis mais altos da nossa consciência, e o alto fora, os mentores, os guias. Ele vai falar que é preciso investir na coragem e no serviço do bem. Essa coragem que é você se dispor a enfrentar o risco. Mas, mais do que isso, onde existirem trevas, você precisa estar trabalhando para acender a luz e não para aumentar as trevas. E vai
falar de que se empenhar para manter as conquistas já estabelecidas. Ele diz, a gente socorre todos os sofredores, mas a gente não pode permitir que eles, em sofrimento, desorganizem aquilo que a gente já construiu. E aí, obviamente, ele não está falando de coisas materiais. Ele está falando da nossa paz de espírito, ele está falando da nossa saúde, ele está falando do nosso equilíbrio, que não é de graça. É construção, é esforço, é empenho. Então, eu achei que a gente podia assim, fechar essa primeira parte com essa ideia de que, como é que a gente treina para vencer o medo e que, então, isso pode se estender a médio e longo prazo, dando contribuições para a nossa relação com a fobia também. Bom, eu atendi uma pessoa que tinha uma fobia por farelos, por pó branco, ou cuja coloração se aproximasse do branco. Essa fobia vinha desde a infância, de tal maneira que quando ela se deparava com qualquer pó branco, ela tinha a sensação de desmaio. Suava muito, tinha dificuldade de respirar, e algumas vezes que ela se deparou com pó branco, ela desmaiou. E ela me procurou então já com quase 30 anos de idade, sofrendo muito por causa disso. Em alguns locais da cidade, ela já não passava em frente de casa de material de construção, que ela sabia que ali tinha cal. Ela não passava, ela passava distante, mudava o trajeto dela para não passar próximo, para não ver. Não precisava nem pegar, bastava ver, aquilo fazia mal a ela. E eu então, isso tem muitos anos, eu fui estudar um pouco mais sobre fobias, para tentar entender o que se passava na mente dela. Mas antes de colocar o que aconteceu, todas as fobias têm cura. E as fobias são de fácil cura. De fácil cura. Eu divido as fobias em três tipos. Três tipos que não, essa divisão é pessoal. Isso não está nem no CID-10, nem no DSM-4 ou 5. Eu que divido em leves, moderadas e graves. Mesmo as fobias graves, elas têm solução fácil. O difícil é o indivíduo querer se submeter ao tratamento, mas é fácil de ser curada. Por que leve, moderada e grave? Considero as fobias graves aquelas cujas causas estão em outras vidas. As fobias moderadas, cujas causas aconteceram em eventos perinatais. E as fobias leves, aquelas oriundas de traumas da atual encarnação a partir do nascimento ou da infância. Por que eu divido nesses três tipos? Exatamente por causa da fobia desta mulher. Eu nunca liguei para os eventos perinatais, mas a partir de uma leitura que fiz, um psicólogo naturalizado americano, Stanislav Grof, ele estudava os eventos perinatais, então eu passei a valorizar as possibilidades de traumas no parto, as possibilidades de traumas na gestação. E posteriormente, lendo um livro de um americano sobre crianças não nascidas, relatos de crianças não nascidas,
Esse seria o título em português, numa tradução pessoal, mas talvez a tradução não seja essa. Seria Relatos de Crianças durante a gestação. Melhor dizendo, durante a gestação. Então eu vi que alguns traumas aconteceram durante o período de gravidez e que nós não registramos que ali está um trauma por causa da relação entre mentes, entre a mente materna e do espírito reencarnante. Bom, no caso dessa mulher de 30 anos que tinha essa fobia, investigando a infância dela, nada foi encontrado que justificasse a fobia, nada. Mas ela não se lembrava muito, ela se lembrava, o último evento que ela se lembrava era aos 3 anos de idade, ela não se lembrava de nenhum evento antes dos 3 anos. Mas, segundo ela, a mãe não relatou qualquer experiência traumática, seja ligada a pó ou não, antes desse período, desde que ela nasceu. Então, não havia qualquer experiência que justificasse. Pois bem, naquela época, isso que eu estou relatando aconteceu lá por volta de 1995, 95, 96, 95 mais precisamente, submeti ela a uma regressão de memória, seguindo o método que eu, na época, testava vários métodos de regressão de memória, até sofri muitas críticas do movimento espírita, porque eu fazia essas experiências, mas como eu sempre fui ousado, nunca me preocupei com as críticas. Tinha até psicóloga que me falava que eu estava mexendo com bruxaria, só porque eu estava fazendo experiências de regressão de memória. Mas foi bem, submeti ela a uma regressão de memória. E nesse método da americana Helen Van Bach, chega-se à experiência durante a gestação. E aí ela se lembrou, já encarnada, por volta do 2º mês de gestação, a mãe dela gestando ela, a mãe tomou uma substância, um pó, para abortá-la. E foi exatamente por causa dessa memória que ela tinha, da tentativa de expulsá-la do novo corpo em formação, que gerou o trauma e o medo daquela substância, ou algo que se assemelhasse. Então nós temos aí um evento perinatal. E foi a partir daí que eu comecei a perceber que poderiam existir muitos traumas durante a gestação que a gente não tem conhecimento, isso pode gerar fobias posteriores. Seria o que eu chamaria de moderada, uma fobia moderada, embora os efeitos extremamente danosos a ela. Posteriormente, atendendo uma moça, uma garota, 20 e poucos anos, ela apresentava uma fobia a cachorro, fobia animal, muito comum, fobia a animais. Mas era algo inexplicável como ela se transtornava ante essa fobia. Bastava ver qualquer cachorro que se aproximasse dela, ela se transtornava, ela começava a chorar e adquiria uma rigidez muscular muito grande. Era algo muito sério. Exatamente por ser algo muito sério, que trazia uma dificuldade de adaptação muito grande, é que fica mais fácil o tratamento. Quanto mais intenso o sintoma, mais fácil é o tratamento. Existe uma técnica chamada de, todo psicólogo conhece, de sensibilização sistemática. Técnica muito fácil de ser aplicada e que hoje é muito utilizada. Que recentemente, e no caso dela foi a mesma coisa,
Recentemente, conversando com a outra pessoa, conversando, não era minha paciente, ela apresentou uma fobia à barata, mas fobia mesmo. Não é o medo de barata, porque até eu tenho certas restrições àquele animal asqueroso, aquele monstro, né? Mas o dela era muito sério. E eu sugeri a ela a mesma técnica que eu apliquei nessa paciente da dessensibilização sistemática. A da paciente foi mais fácil. Compre um cachorro de pelúcia, comece por aí. E tudo começou, ela se curou. Hoje ela tem um cachorro e tinha fobia. Começou ela adquirindo um cachorro de pelúcia. Pois para essa outra pessoa eu disse, adquira uma barata de plástico. Deus me livre. Só em você falar o nome já me causa um certo receio. Bom, nesses casos, você vai à famosa, a técnica famosa que você utiliza, a feijoada. A feijoada. Vocês conhecem essa técnica? Não conhecem? Não conhecem porque foi eu que inventei. Eu disse para ela, perguntei para ela, qual é a comida que você mais gosta? Qual é a comida que você mais gosta? E ela disse feijoada, coincidente, feijoada, adoro feijoada. Disse, você vai fazer o seguinte, não vai... Vocês estão pensando em quê? Olha o que é mente poluída. Você vai pedir a uma pessoa que, antes de você comer a feijoada, antes, a feijoada está lá na sala, você no quarto, pede a pessoa para falar o nome para você. O nome, barata, o nome. Você sai dali, vai comer a feijoada. Você com fome, vai comer. Só dizer o nome no seu ouvido. O nome. Não precisa pegar, não precisa ver, não fica nem pensar. Basta você ouvir. Porque a audição, no caso aí, vai funcionar como um disparador do evento aversivo. Mas, simultaneamente, você tem uma recompensa. E o processo de cura se inicia aí, quando você, ante um estímulo aversivo, você tem uma recompensa extremamente prazerosa. É por isso que as pessoas ansiosas engordam. Porque a ansiedade é algo que você teme, porque é o futuro, desconhecido. E aí você tem uma recompensa, a comida. Muita ansiedade, muita comida, olha você engordando. Pouca ansiedade, pouca comida, olha você não engordando. Então, o uso disso aí, dessa técnica, leva a pessoa a eliminar a fobia. Bom, mas lendo recentemente um caso de fobia de uma criança que está no livro Reencarnação no Brasil, do Dr. Hernani Guimarães Andrade, a meninazinha, 4 anos de idade, a mãe faz um suco de groselha, ela recusa, diz que aquilo era veneno, e não tomou, e rejeitava, e brigava com a mãe sempre que a mãe fazia o suco de groselha, que era vermelho. Pois bem, essa menina se lembrava que tinha sido um homem que, perto de completar 28 anos, ele tomou um veneno misturado com guaraná, que adquiriu a coloração vermelha. Ele se suicidou. Então, quando ela, né, via aquela garrafa com o líquido, reportava-se ao evento aversivo, que foi o suicídio. Ele tinha suicidado 5 anos antes de nascer. Reencarnou na mesma família. Ele fora tio dela. Ela era o tio que havia suicidado. Então isso apareceu como uma fobia. Esses 3 tipos de fobias, tanto perinatal quanto trauma adquirido na encarnação,
quanto de vidas passadas, são facilmente tratáveis. Mas, independentemente do tratamento, que não é medicamentoso, que não se deve tomar remédio para a fobia, independentemente disso, seria interessante se descobrir o evento fóbico, o que é que de fato desencadeia aquilo. Porque, como Nádia bem falou, nem sempre o objeto fóbico, nele está exatamente a causa. Não é por medo de cachorro que a causa seria você ter sido mordido por cachorro ou rato ou qualquer outra coisa. Seria interessante remontar a origem, porque na origem está um evento aversivo que deveria ser integrado e assimilado pela pessoa. O CID-10, ele coloca alguns transtornos ligados à ansiedade. E a fobia é um transtorno de ansiedade. Mas o DSM-4 é mais completo porque coloca muito mais eventos fóbicos. Mas se você entrar na internet, você vai encontrar mais de uma centena de nomes de fobias, mas a maioria é inventado. Né? Muita coisa, como se essa relação fosse uma relação oficial. O CID-10 é incompleto, mas o DSM-4 coloca 5 tipos principais relacionados à fobia. 5 tipos. Mas o mais importante não é esta classificação, nem você se considerar doente porque tem uma fobia. Acredito que todo ser humano tem a sua fobiazinha, mais ou menos leve. Todo ser humano. Quando criança tinha medo de escuro, tinha medo de bicho, tinha medo disso, tinha medo daquilo. E isso se conserva e hoje aparece como um certo temor a alguma coisa. Você não relaciona que o fato de você acordar de madrugada e não querer sair da cama para ir à cozinha, você às vezes relaciona isso com preguiça, mas isso pode estar relacionado com o medo da infância que você tinha de escuro. Então, se você investiga a causa, se você vai à causa e é possível remontar a causa, você pode aprender muito sobre você e eliminar esses medos infantis. Há muito medo infantil no nosso inconsciente pessoal, no nosso inconsciente mais recente. Que dirá, há 150 anos atrás, eu vou botar 150, menos do que isso, que não existia luz elétrica, que tudo era escuro, que os dias eram escuros, que a gente se escondia com medo de floresta, se escondia com medo de animais desconhecidos. Então, se nós voltarmos a 2, 3, 4 encarnações atrás, aí é que o volume de medo interior, de medo que vem de vidas passadas, é enorme. E isso jaz dentro de você, que dificulta o seu progresso, dificulta as suas atitudes, o seu entusiasmo, a sua disposição de viver, porque está guardado ali no inconsciente dezenas de medos. Pessoas que são muito pessimistas, pessoas que veem dificuldade em tudo, pessoas que não se arriscam na vida, elas guardam muitos medos, mereciam um tratamento. Infelizmente, psicólogo é muito caro. Não sei por que cobram tão caro, né? Podia ser mais barato, né? Para tratar essas pessoas, né? Para que essas pessoas pudessem encontrar ali um alívio, porque seria um alívio muito grande você liberar esses medos inconscientes. E eu observo em pacientes que eu atendo que têm fobias, que o principal medo, a origem dos medos é o medo da morte. É a origem dos medos. No fundo, o medo que você tem é de morrer. O medo que você tem é de seu corpo seja destruído. O medo que você tem é de perder a consciência. Então, na origem da grande maioria dos medos está o medo da morte.
Se nós nos considerássemos espíritos usando um corpo, eu creio que esse medo diminuiria. Se a gente considerasse, se a gente tivesse consciência de que somos espíritos imortais, nós eliminaríamos boa parte dos medos. Em resumo, as nossas fobias podem ser facilmente tratadas, facilmente pelo método da dessensibilização sistemática, utilizada na terapia cognitivo-comportamental, que é útil para esses casos. Para outras coisas não presta não, mas para esses casos, a terapia cognitivo-comportamental é excelente, porque recondiciona, retira a vibração aversiva e coloca uma outra compensatória ou recompensadora. Então serve, e é possível isso ser tratado, que não há remédio para o medo. Se esse medo chega a um grau, se essa fobia, melhor dizendo, chega a um grau de pânico, bom, aí nós temos talvez a necessidade de uma outra técnica. Eu considero as pessoas que têm síndrome de pânico, não é que tem pânico não, que tem a síndrome, que é algo mais complexo, precisa de um realinhamento de chakras, precisa casar melhor perispírito-corpo, quando há síndrome de pânico. Considero também que pessoas que têm os seus medos, e esses medos se resume a um medo que você precisa combater esse medo com alguma atitude ou com algum outro tipo de pensamento, fortes candidatos a portadores do TOC. Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno obsessivo compulsivo, ele geralmente começa com um medo de que algo de grave aconteça. E a pessoa tenta combater esse medo com um pensamento aliviador. Então, se você faz isso, você é candidato a portador de TOC. E TOC é, em resumo, obsessão espiritual. Para evitar o TOC, o medo precisa ser combatido frontalmente, de frente, face a face. Não tenha medo de nenhum pensamento. Aquela ideia de afastar pensamentos, não afaste. Não. A pessoa quer afastar o pensamento. Vou fazer uma oração para não pensar nisso. Candidato a TOC. Fazer oração para combater pensamento. Faça oração para uma comunhão com o divino, não para combater o humano que é você. Lide com o humano que é você, diretamente entendendo a ideia que se processa em sua mente. Em resumo, é isso. Estou aberto a perguntas. Vamos ver agora as perguntas. As difíceis eu passo para a Nádia. Vamos começar com as perguntas. Se alguém aqui da mesa, Margarida, Fernando, tem alguma pergunta? Nós, seres humanos, somos, a nossa tendência é sermos agentes passivos na nossa cura, né? E eu perguntaria qual a relação que a gente pode estabelecer com relação à fobia, à cura e à reforma íntima. A fobia, a cura e a reforma íntima. O que a gente chama de reforma íntima é esse processo de evolução consciente. É onde você vai. O processo que vai existir de qualquer forma, todos evoluiremos. Não, é uma lei divina, lei de progresso, então não adianta pensar que vai conseguir não fazer. Você dá uma parada, você retarda o processo, complica tudo, mas você não impede. Então, o que é reforma íntima? É a evolução consciente. É quando você decide ajudar o progresso. Tem uma oração, acho que é a prece de Cáritas,
que diz assim, dai-nos a força de ajudar o progresso. Eu acho super legal essa frase. Eu gosto muito, às vezes, nunca decorei a prece de Caritas toda, mas às vezes eu oro e digo, oh, dai-me a força de ajudar o progresso. Então, a reforma íntima, ela é esse processo de transformação. E você falou fobia, cura e a reforma íntima. Então, repare, à medida que você vai fazendo o processo de transformação, você vai fazendo muitas das coisas que a Adenauer disse. Você vai se dando conta de mecanismos, de movimentos, talvez da origem daquilo onde for possível, o que estiver no inconsciente, você não acessa assim. E você vai ter o discernimento de buscar ajuda, né? Ou existem profissionais que estão qualificados para ajudar nesse processo. Ele disse, é caro, é verdade, você tem recursos disponíveis em outros contextos, onde você pode estar em momentos, aqui mesmo, na Psiharmonia, né, no Núcleo de Psicologia, e outros locais onde é ofertado esse serviço com qualidade e sem você ter que ter um custo muito alto. Então, a reforma íntima vai lhe mostrar, por exemplo, que há algo a ser transformado e onde está o recurso. Então, eu acredito que as fobias, elas poderiam, sim, elas podem, concordo com a Adenauer, não é uma das coisas mais difíceis de tratar, existem recursos na psicologia que podem fazer isso, mas ele mesmo disse, difícil é a pessoa procurar o tratamento. Eu acho que é aí que entra a reforma íntima, que passa pelo autoconhecimento, passa por você reconhecer o que você precisa mudar e o que você precisa abrir mão para poder melhorar a sua vida. Fernando, tem alguma? Tem uma grande gama de pessoas que não interpretam a possibilidade da vida espiritual como um fato que perpetua a vida. Então, como lidar nessas questões quando a fobia é de origem espiritual de vidas passadas? Eu queria sossego. Veja bem, no meu caso particular, eu encaminho meus pacientes para o centro espírita. Quem vai me procurar já sabe que eu sou espírita. Já sabe. Já sabe que meu olhar é psicológico e simultaneamente espiritual. Não tenho pudores de encaminhar um paciente para o centro espírita. Não tenho qualquer preocupação com a psicologia restrita e simplesmente dissociada de uma visão espiritual. Caiu na rede é peixe. Foi me procurar, já sabe que se eu observar, se eu sentir que o processo é espiritual, vou encaminhar para o centro. Isso eu não tenho dificuldade nenhuma. Tem vários pacientes meus que vêm aqui no Harmonia para a cura, para a desobsessão, para curso básico, para tudo quanto é atividade aqui. Eu mando, porque eu vejo que há essa necessidade. Mesmo que a pessoa seja católica, evangélica, eu vou logo dizendo, isso não é uma questão de religião, não. Isso é uma questão técnica. Você precisa. Recentemente atendendo um coitado obsidiado, devia ter uma meia dúzia encangado nele. Meu amigo, você sabe o que é desobsessão? Desó o quê? Parecia que eu estava falando um palavrão. Olha, você vai no centro espírita, ali, ensinei aqui onde era, você vai na quarta-feira, você já foi a alguma sessão mediúnica? Não. Você tem medo de espírito? Ele fez uma cara, né? De quem queria parecer que era macho, mas de macho ali não tinha nada. Disse, não, não tem problema não, vai quarta-feira. Você vai entrar e sair, é só um choquezinho. Você vai aguentar. Não sei o resultado porque ele não voltou mais. Eu encaminho, não tenho, Fernando, nenhum pudor. O Conselho de Psicologia nunca me falou a esse respeito. Aliás, o Conselho já me chamou para abrir o ano da psicologia. Para fazer uma palestra no ano. Uma palestra de abertura. Pena que eu não pude ir.
porque eu estava viajando, estava fora do país. Mas me convidou para abrir. Se me convidou, não tem nenhuma restrição a mim, porque se tivesse, não me convidaria. O conselho me convidou, não foi nenhuma clínica, não, foi o conselho. Então, e também eu vejo que o próprio conselho tem abertura para isso. Se você pegar o CID 10, no capítulo 40, que consta as fobias, você vai encontrar a possessão, fenômeno da possessão, livrando de patologia aqueles cujo contexto cultural contém a incorporação mediúnica. Então, isso já está oficializado. Não é patologia, o médium, a mãe de santo, o filho de santo, quem incorpora conscientemente. É patologia que não tem controle. E, de fato, é uma patologia que não tem controle da sua mediunidade. As perguntas do público agora, tem uma que basicamente já foi respondida, que é a respeito da doença e da reforma íntima. Tem uma aqui que coloca, uma pessoa que pergunta se as fobias não estão relacionadas com a sexualidade. Lembra do caso Hans, descrito por Freud? Tem alguém aí que possa responder? A questão do pequeno Hans de Freud, eu não sei por que ele pegou um caso para generalizar, mas eu não relaciono fobias com sexualidade. Aliás, a sexualidade foi vilã da psicologia do inconsciente, a psicologia nascente, como foi vilã da religião. Isso é um tabu que está acabando. A sexualidade está tão banalizada, tão aberta, tão estudada, que já não tem mais nem graça. Então, eu não relaciono fobias com sexo. De fato, a sexualidade é um sistema de recompensa. O uso do sexo é um sistema de recompensa que pode trazer alívio para muitas fobias, muitas patologias. Então, se há uma possibilidade de cura, é com o exercício saudável da sexualidade. Mas não vejo o uso do sexo como instituidor, incentivador, criador ou fomentador de qualquer fobia. Serve mais como cura. Quando o toque não se manifesta com pensamentos negativos, mas com ações, mesmo assim é um tipo de obsessão? E qual o tratamento? Cada um que tocou no seu assunto. Para que eu fui falar disso? Olhe bem, eu já atendi várias pessoas com toque. Aliás, eu adoro uma patologia. Adoro atender um esquizofrênico, psicótico. O portador de toque, então, é maravilhoso atender um portador de toque. O que acontece com ele? Geralmente o toque começa cedo. Ele começa na puberdade, adolescência, começa ali, tem um intervalo, tem uma parada, recomeça mais adiante. Vem um pensamento obsessivo, insuflado na mente do pobre coitado, para que ele tenha medo que aquilo aconteça. Começa com um pensamento obsessivo, persistente. No princípio a pessoa não liga, quer mudar de ideia, mas o pensamento continua. Atendi um que começou assim. Ele ia andando na rua, o primeiro pensamento veio: se você passar pelo lado esquerdo do poste, sua mãe morre. Olha o pensamento. Passe pelo lado direito. Ele, que nada, besteira. Passou pelo lado esquerdo, mas ficou preocupado em chegar em casa se a mãe tinha morrido ou não. Ó, não morreu a mãe. Mas ele ficou com receio. Andando na rua de novo, mesmo pensamento. Dias depois, se você passar pelo lado direito, sua mãe morre. Pelo lado esquerdo, não. Ele, por via das dúvidas, obedeceu. Não deveria. Fechou o contato, né? Passou pelo lado esquerdo, mas chegou em casa
ia certificar se a mãe dele tinha morrido. 12 anos de idade ele tinha. Lutou com esse pensamento por meses, escondendo, até que ele não conseguiu suportar, porque ele estava não querendo sair à rua para não encontrar um poste. Falou para a mãe dele o que estava acontecendo. A mãe dele o levou a um pai de santo, ali na Fazenda Grande do Retiro. O pai de santo descreveu o espírito que estava fazendo isso com o garoto. Afastou o espírito, o garoto ficou bom. Com 18 anos, voltou a obsessão. Ele ficou uma trégua dos 12 aos 18. Voltou a obsessão. Ele hoje tem quase 50 anos. E a obsessão, o toque, ficou pior. Ele já não se lembra mais da possibilidade da mãe dele morrer. Ele já tem 2 horas e meia de rituais para sair de casa. 2 horas e meia de diversos rituais para sair de casa. Obsidiado. Me procurou, tratamos, mas ele disse, eu não quero que você cure tudo. Sério? Porque graças a esta obsessão, porque ele disse que era obsessão, graças a essa obsessão, ele se tornou autodidata. Não ia à escola mais, estudava sozinho. Ele se formou apenas indo fazer prova, sem assistir uma aula. Ele estava sozinho. Trouxe ele aqui no Harmonia, no trabalho de cura. Primeiro dia ele disse, Adenal, não vou participar, eu vou me certificar como funciona, porque eu só posso sair pela porta que eu entro. Lembra disso, Sheldon? E ele reduziu dessas 2 horas e meia para pouco menos de meia hora os rituais dele. Ele não queria tirar todos. Sério? Então, o toque é obsessão espiritual. Todos os portadores de toque sofrem de obsessão espiritual, porque o espírito vai lá e coloca num sistema de vingança a ideia persistente. E o incauto obedece, tem medo. Entra no processo de fobia e obedece. E quer resolver, quer tratar com um pensamento positivo. Não, você tem que entrar em contato com a ideia negativa. Não fuja do seu mal. Aqui vem uma afirmação. Para o medo, não mais remédio. E para a ansiedade, usamos remédio ou não controlamos. É isso mesmo? Como é? Para o medo, não mais remédios, ou seja, não usar mais remédios para medo. Mas para a ansiedade, ainda as pessoas utilizam remédio. Olha, as pessoas utilizam remédio. Está perguntando uma psicóloga, então já é meio direcionado. A compreensão que a gente tem dos processos psíquicos, ela aponta para vários recursos onde você pode elaborar essas emoções, tanto medo como fobia, como ansiedade, o que seja. O que eu vejo que acontece é que nossa cultura não quer ter trabalho de elaborar nada internamente, quer que exista um remédio para tudo. Se tiver um remédio para, sei lá, angústia, aí toma. Se tiver um remédio para, quando eu fico triste, eu tomo. Efetivamente, é uma postura. Há pessoas que tomam remédio para tudo. Há pessoas que acham que você precisa de uma medicação preventiva. Eu estava no salão outro dia, a mulher, a mãe dela teve lá um problema muito grave de saúde, ficou paraplégica, nem sei lá, um bocado de coisa. E aí ela me disse, aí eu falei, que difícil, né? É difícil, ela estava precisando lidar, a mãe mora em outro estado, era muito angustiante. Eu disse, não, mas não se preocupe, eu já estou tomando um antidepressivo preventivamente. Eu disse, Jesus, e o pior é que tem quem prescreva, porque você não toma antidepressivo se alguém não prescrever, né? Precisa ser um médico. Então, é uma concepção. Tem pessoas que vão dizer a você, não, mas para que ele vai ficar sofrendo com a ansiedade? Melhor tomar um remédio. Bom, eu não acho. Eu acho que ele vai poder fazer todo um caminho de crescimento, de saúde, no processo de autopercepção. Óbvio que quando a pessoa chega a um ponto extremo, sem se trabalhar, sem ser capaz de se trabalhar, a medicação ela vai ajudar a diminuir o sofrimento, mas não considero, de novo, quem está falando é uma psicóloga, não é médica, eu não considero que isso seja cura. Do meu ponto de vista, cura é
quando você elabora os processos. E quando você pensa em termos espirituais, mais ainda. Cura quando você supera aqueles pontos que efetivamente estavam lhe aprisionando. Okay. Essa colocação é interessante porque realmente a humanidade tem esse desejo, essa tendência de usar remédio para tudo. E isso funciona muito no caso de obesidade. As pessoas não querem fazer atividade física, as pessoas não querem parar de comer, elas querem continuar fazendo isso e emagrecer. Uma vez eu tive uma paciente que chegou e ela muito magra, chegou muito magra. Ela disse, mas foi o que houve? Ela fez, peguei uma infecção intestinal, terrível, eu fiquei 5 dias internada no hospital. Quase eu morro. Eu falei, mas foi mesmo? Eu falei, uma coisa foi ótima, eu perdi 12 quilos. Eu fiz, o câncer emagrece mais, se você caprichar. O câncer, às vezes, uma metástase, emagrece bastante, viu? Quer dizer, as pessoas não querem, elas querem realmente uma fórmula mágica para fazer aquilo que, na verdade, elas precisam fazer, que é a reeducação alimentar. Bom, agora não tem nem como fugir, que escreveram aqui, Adenauer, é você, né? O que o senhor acha do método de cura da fobia pela PNL? Bom, eu desconheço, não sei que método a PNL usa, mas se for eficiente, ótimo. Pode ser PNL, pode ser P qualquer coisa, pode ser qualquer nome, mas mesmo que cure, eu disse que a cura é rápida e fácil. Mais interessante do que a cura é entrar em contato com as causas geradoras. Então, mesmo que cure, não conheço o método, mas se cura, ótimo, porque alivia, mas vá em busca das causas geradoras. A síndrome de pânico, como é feito o realinhamento e aonde? Medo de lugares fechados. Olha bem, eu desconfio que os portadores de síndrome de pânico estão com uma hipersensibilidade mediúnica. Eu levanto essa tese já há muito tempo. Então, quando a pessoa me diz que tem síndrome de pânico, e quais são os sintomas? Medo sem causa aparente, sensação de desconforto torácico, dificuldade de sair sozinho, uma palpitação muito grande, taquicardia, alterações no funcionamento do sistema nervoso central, uma fuga de ideias. Para mim, isso não é obsessão. Hipersensibilidade mediúnica. A pessoa está hipersensível ao ambiente espiritual à sua volta, captando ideias, captando sensações estranhas. Aí, por que eu considero que isso é desalinhamento de chakra? Em geral, se isso persiste e a pessoa não busca um equilíbrio mediúnico, a tendência é que essas crises aumentem. Ela vai tomar uma substância que vai regular o sistema nervoso, que vai equilibrar o organismo, mas não vai atingir o perispírito. Então, isto vai provocar um desalinhamento, porque o perispírito está com essa hipersensibilidade, mas o corpo não manifesta. Vai haver um bloqueio, então vai desalinhar. Aconselho a pessoa a realinhar. O realinhamento não tem nada de extraordinário, pode ser feito em qualquer centro espírita. É fluidoterapia, é tratamento de passes, isso é realinhamento de chakra. Mas, em seguida, o desenvolvimento mediúnico, estudo e exercício mediúnico. No meu modo de entender, todo mundo deveria exercitar a mediunidade. Todo ser humano deveria exercitar. Mas por preconceito e por achar que é uma pedra, a gente não exercita. No entanto, somos vulneráveis às influências espirituais. Então, o realinhamento pode ser feito em qualquer centro espírita. Se você tem medo de lugares fechados, um medo bobo, simples, até porque você fica em lugar fechado, ou você mora na rua, um medo bobo. Então, isso é fácil de curar, é só procurar um estudante de psicologia do primeiro ano, a partir do primeiro ano que isso cura fácil. Sonhei que estava caindo de um penhasco, desde então não consigo andar em passarela.
como resolvo essa fobia? E emendar também, que tem ligação, tenho fobia a ambientes fechados, em especial elevadores. Qual o primeiro passo para detectar se foi de vidas passadas? Neste caso, seria necessária a regressão. Aqui no centro, posso iniciar o tratamento. Falando de fobia por lugares fechados, e também através de se um sonho poderia despertar uma fobia. É tudo que a gente tem dito, né? Acho que foi falando, o tratamento psicológico, ele é muito efetivo nos casos, na fobia de lugar fechado, de lugar alto, etc. A pergunta sobre se um sonho pode despertar é interessante, porque esse sonho, ele pode estar trazendo uma memória de outras vidas, ou desse período perinatal, pré-natal. Então, o que aparece como um sonho pode ser o emergir de algo que desencadeia o processo, né? Então, não necessariamente é preciso fazer uma regressão de memória, né? O processo terapêutico, ele pode ter vários ângulos de abordagem e pode, via, por exemplo, simbolizações, via o processo atual, ele pode atingir isso. Ou pode ser feito um processo de regressão de memória. Na verdade, você procura um bom psicoterapeuta, um bom psicólogo, um bom psicoterapeuta, e ele vai avaliar a situação. Geralmente é muito inadequado a gente chegar ao psicólogo e dizer: eu quero fazer uma regressão de memória porque eu tenho... Não é assim que funciona. É a mesma coisa do povo que vai para o médico e diz: olha, doutor, eu quero que o senhor faça peça tal exame e depois faça tal tratamento que eu tenho tal doença. Tem gente que faz isso, né? Então, aí seria uma avaliação. O fato de vir de um sonho aponta para algo que está emergindo, né? É possível que a pessoa vivenciou processos e naquele momento da vida dela emerge aquela situação. Aí pode ser um processo obsessivo, pode ser memória de vidas anteriores, pode ser algo do contexto. Então, precisa olhar o caso específico. Até que ponto o inconsciente é responsável pela manutenção da fobia? O inconsciente, de que modo ele seria responsável pela manutenção da fobia? Na medida em que você não percebe o mecanismo que está sendo posto em ação, na medida em que você não acessa essas causas que a Adenauer falou, essa origem do processo, e você fica ali na situação efetiva, né? Aí a gente pode dizer que o inconsciente está fazendo esse processo de sustentação. Mas aí também depende da abordagem que você utiliza, da forma que você compreende o processo fóbico. Eu penso que, com inconsciente ou sem inconsciente, você pode sim trabalhar o processo da fobia e avançar com ela no sentido da superação. Eu penso que sim. Aí algumas pessoas dizem assim: mas e se tiver motivos inconscientes? Às vezes é como a gente disse, a fobia, ela não está relacionada àquele objeto. A experiência que produziu a fobia, que está inconsciente, é uma experiência mais profunda e que tem a ver com outra coisa. Por exemplo, a pessoa tem medo de altura. É porque na outra vida ela caiu de não sei onde, ou jogou alguém de não sei onde, essa pessoa. Pode ser que essa pessoa simplesmente tenha medo de sair do ambiente conhecido, do contexto. Tem medo de crescer. Muita gente tem medo de crescer. Tem potencial, avança e não consegue seguir. Então, neste caso, é importante que a pessoa entre em contato com essa origem que está inconsciente. Aí vai ser mais fácil, porque aí ela pode fazer a desensibilização da altura e aí transferir isso para outra coisa. Nesse caso, quando você tem um nível mais profundo de origem da fobia.